subir essa gravação aqui ainda hoje, mas vou deixar gravando aqui, qualquer coisa eu aviso para vocês, tá? A dinâmica vai ser a seguinte, então, eu vou trabalhar com vocês algumas questões que eu elenquei como questões primordiais para a gente poder sair, ter um start, né, ter um ponto de saída, e aí depois vocês podem ir perguntando numa boa e só levantem a mão, e a gente vai conversar, então, sobre as 15 questões que eu mandei o material para vocês, e depois, ao final, eu comento sobre alguns itens que vocês pediram para mim, tá? Vou colocar aqui as questõezinhas na tela para vocês. Alguém tem alguma dúvida aí, galera? Se tiver alguma dúvida, já levanta a mão aí, eu já dou para vocês aí a palavra, para vocês me perguntarem, caso queiram perguntar algo. Se a gente passar um pouquinho das 10, não tem problema, tá? Amanhã eu só tenho o aulão mesmo. Então, a ideia aqui é tentar somar ao máximo aí de tudo que vocês, de tudo que a gente puder, para que vocês possam alcançar isso aí nessa prova. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Vocês conseguem ver aí a minha tela? Sim. Beleza. Então tá, eu vou compartilhar com vocês a tela e a gente vai trabalhando, então, com as questões, tá? A primeira questãozinha, galera, é uma questão que a FEPESE tem trazido para a gente aí em várias outras provas, e é uma questão que a gente não tem mais como errar, a gente não tem mais como chegar lá no domingão de prova e inverter essa situação de quem é o dispositivo de entrada e quem é o dispositivo de saída ou dispositivo híbrido. Então, vocês vão lembrar que sempre quem está no cerne dessa situação é o computador, é o processador. Então, todos os dados que entram no processador vêm de dispositivo de entrada, tá? Por que eu falo sempre isso? Porque se a gente se colocar no lugar do equipamento, do teclado, do mouse, a gente vai inverter essa situação. Então, olha a perguntinha aqui bem nova. Ó. Identifica a relação correta entre os periféricos e a classificação como dispositivos de entrada ou de saída. O mouse é um dispositivo de quê aí? É um dispositivo de entrada. Então, vou colocar aqui, né? Posso colocar até ao final, lá no dia da prova, coloco aqui ao final, então, que ele é um dispositivo de entrada e não de saída, porque ele joga dados para dentro do processador. O monitor é um dispositivo de saída, perfeito. O teclado é um dispositivo de entrada. A impressora, a gente viu também que, inclusive, ela é o nosso coringa aí, né? É um dispositivo de saída. E a caixa de som também é um dispositivo de saída. Então, ele pede para a gente identificar qual é a relação correta aqui. Então, eu vou ter monitor, né? Dispositivo de saída, ok? Cuidado com aqueles equipamentos que fazem as duas frentes, que são os dispositivos de entrada e de saída, que são os conhecidos como dispositivos híbridos. A gente tem aí, então, a impressora multifuncional, onde eu tenho em cima um scanner, embaixo o teclado. Eu tenho a impressora, eu tenho o monitor touchscreen, que eu aperto no monitor, jogo dados para dentro do computador, e ela devolve para mim também os dados na tela. E lembrar que todos os dispositivos de memória, pendrive, CD, DVD, Blu-ray, cartão de memória, todos esses são dispositivos também híbridos, dispositivos de entrada e de saída, tá? Vocês devem estar pensando assim, professor, mas isso aí é muito tranquilo, né? Então, esse tipo de questão não dá para a gente errar, senão a gente vai ficar equiparado com a galera que está em um nível mais baixo que a gente. Então, eu já comecei por ela para a gente garantir esse tipo de situação e chegar na hora da prova não ter como errar, ok? Outra situação que tem aparecido dentro desse dispositivo seria o leitor de código de barra. O leitor de código de barra, ele vai substituir o teclado, então, o dispositivo de entrada. E o leitor de biometria, por exemplo, o leitor de impressão digital, ele é um dispositivo de entrada. Eu passo o dedo sobre a digital e essa informação é jogada para dentro do sistema computacional. Então, A1 tranquilíssima, né? Gabarito B, tá? Dúvidas aí? Alguém dúvida? Tudo certo? Por aqui, por isso. Não está saindo o som? Vocês não estão conseguindo me ouvir? Aqui tá ok. Aqui tá ok também, professor. Então é alguma coisa aí, beleza. Tá saindo.
Então, alguma coisa na configuração do colega. Então, vamos lá para a segunda questão. A segunda questão eu trouxe de um simulado que eu fiz, do simulado 3 para o Rico, né? E eu explorei justo aquilo que a FEPESE tem explorado bastante nas últimas provas em relação ao Windows. Ela tem trazido muito a situação dos acessórios, do bloco de notas e da calculadora principalmente. Então, tem algumas situações do bloco de notas que a gente tem que ficar atento, que não tem recursos como a gente vê lá no Microsoft Word, tá? E as teclas de atalho no bloco de notas, elas são nativas em inglês. Então, por exemplo, se eu quiser selecionar tudo, Ctrl A, se eu quiser salvar, eu vou apertar Ctrl S e assim por diante, tá? Então, vamos ver essa questãozinha aí do simulado. O bloco de notas do Windows 10 é um editor de textos com algumas características próprias. Sobre esse recurso, analise afirmativas abaixo. O usuário pode alterar o tipo de fonte de uma parte do trecho de texto selecionado, mas não a cor da fonte. Galera, realmente eu não consigo trocar a cor da fonte, mas eu também não consigo alterar um trecho do texto. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, esse texto aqui, abrir o meu bloco de notas, vou jogar aqui para vocês, vou copiar aqui, e eu vou pegar um trecho aqui, ó, desse texto. Vou lá em formatar, fonte, e vou pedir para alterar a fonte. Vou colocar aqui, sei lá, uma fonte bem esquisita. Percebe que ele não alterou somente para aquela parte do texto? Então, ela altera, a alteração da formatação do bloco de notas é uma alteração por completo, ou seja, ele vai alterar todo o texto. Eu não consigo alterar somente uma parte, tá? Estou compartilhando a tela. Mas tá alguma coisa aí de errado, galera? Tudo certo? Porque o colega ali falou que está compartilhando a tela, assim. Então tá. Beleza, se tiver alguma coisa errada aí, vocês gritam, tá? Eu usava muito as plataformas aqui na pandemia, depois eu dei uma parada, né, e voltei hoje aí com vocês. Até estava dando uma olhada novamente aí sobre as plataformas que, né, estranho, professor de informática é meio desatualizado, né, porque a gente não usa mais e daí a gente fica meio travado na plataforma. Então, beleza, a gente vai ver aqui, ó, em fonte, por exemplo, que eu não tenho aqui a possibilidade de alterar a cor da fonte, certo? Eu não consigo alterar a cor da fonte. Então, essa é uma configuração que a gente tem que ficar bem ligado aí, bem ligado quando a gente for responder esse tipo de questão. O que eu consigo fazer aqui de configurações? Ó? O tipo da fonte, o estilo da fonte e o tamanho da fonte. Isso eu consigo. Eu não consigo, por exemplo, aqui, né, aplicar negrito, itálico e sublinhado, que estariam aqui embaixo, eles estão aqui em estilo da fonte, mas para cada fonte existe um estilo diferente, olha ali, ó, itálico médica, regular, oblíquo. Então, né, se a FEPES fizer esse tipo de questão aí, como ela pode fazer, a gente sabe, mas é muita sacanagem, porque para cada tipo de fonte eu vou ter o seu estilo. E aqui eu não tenho taxado, não tenho sobrescrito, subscrito, cor da fonte, não tenho nada disso. E eu também não tenho aqui na minha formatação a formatação de parágrafo. Percebam que quando a gente vai trabalhar com a formatação aqui, a gente trabalha com a formatação apenas de fonte, ó. Eu não tenho formatação de parágrafo, certo? Então, voltamos lá para a questão, a 1 está errada. Para salvar um arquivo, o usuário pode pressionar as teclas Ctrl S. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas possibilidades, ó, de teclas de atalho. Se vocês já quiserem aí anotar, né? Peraí que meu zoom aqui está dando... Já foi. Vamos usar um método clássico. Vamos lá. Beleza, vamos para baixo. Vamos na questão 2. Isso. Então, vou botar a lupa direto aqui, e daí vai ficar melhor para a gente. Vamos, lupa. Isso. Não deu também. Agora foi, ó. Eita. Deixa eu só fechar umas janelinhas aqui que o nosso amigo Google Chrome está comendo memória.
Agora eu não consigo mais sair. Isso aí. Isso aqui fica, isso aqui sai, isso aqui sai. Deixa eu passar um. Beleza, e vamos compartilhar a tela. Boa, vamos lá. Vamos ver se agora vai. Não está querendo funcionar, mas vamos ver, vocês conseguem enxergar aí, né? Ó, arquivo novo, Ctrl N, nova janela, que daí eu abriria uma nova janela do bloco de notas, Ctrl Shift N, ó, Ctrl O, Open, Ctrl S, Save, e salvar como Ctrl Shift S, tá? Então, essas teclas de atalho é legal vocês darem uma olhada aí e saberem dessas teclas de atalho, porque a banca explora essa situação aqui do meu bloco de notas. Ctrl P, imprimir. O que eu teria no editar? Aí eu tenho desfazer, recortar, copiar, colar, excluir. Olha aqui, ó, buscar com o Bing. Fica ligado nessas situações meio bizarras, porque a gente sabe que a FEPES adora essas situações bizarras, né? Pode aparecer para vocês que de dentro do bloco de notas, o usuário pode fazer uma busca no Bing, ó. Vou selecionar uma palavra e vou pedir para buscar no Bing, que é o buscador da Microsoft. Aí localizar, Ctrl F, localizar próxima. Essas teclinhas de atalho aqui é legal vocês aí na casa de vocês abrirem o computador e darem uma olhada aí antes da prova, né, hoje à noite, ou então amanhã, dar uma olhadinha nessas teclas de atalho, porque elas podem sim cair, assim como a gente sabe que a FEPES gosta de explorar o bloco de notas. Aí no exibir eu tenho o zoom, onde eu posso ampliar e reduzir, e tenho a ajuda. E aqui embaixo, ó, aqui embaixo, a FEPES também já cobrou. O que tem na barra de status do Notepad, né, do bloco de notas? Ali eu tenho linhas e colunas, porque aqui eu trabalho com uma parte de formatação que era utilizada naquelas impressoras matriciais, e aquelas impressoras matriciais, elas tinham a sua resolução em linhas e colunas, então, quando era impresso, né, ele tinha uma configuração, por exemplo, 70 linhas e 40 colunas. Aí, então, ele fazia a impressão nas 70 linhas e 40 colunas. E é por isso que o bloco de notas tem essa geografia, aqui, essa geolocalização dentro do bloco de notas. Aí, do lado, eu tenho o zoom, e aqui ao lado eu tenho o sistema operacional que ele está instalado e qual é o padrão a nível mundial dos caracteres que serão inseridos. Aí esse padrão, então, no Brasil é o UTF-8. Então, beleza, a 2 eu fiz para instigar vocês a irem atrás das teclas de atalho, porque isso pode aparecer. 3. Os alinhamentos de parágrafo podem ser escolhidos entre direita, centralizado, esquerda e justificado. Não tenho alinhamentos de parágrafo. Lembre-se que eu só tenho formatação de fonte no bloco de notas. Então, a única que está correta é a letra A. Ctrl S, tá? Então, matamos aí mais uma letra A. O que Beleza. Vamos para a próxima. Dúvidas aí, galera? Tudo certo? Então, vamos embora. A calculadora do Windows 7 em português permite realizar operações com datas. Quais operações de datas são suportadas pela calculadora do Windows 7? Então, quando a gente abre a calculadora, eu vou abrir a calculadora, existe a possibilidade de eu fazer alguns tipos de cálculo que não seja somente o padrão. Tem ali científica, representação gráfica, programador e tem cálculo de data. Eu chamei a atenção de vocês, durante a aula, para quem é aluno do Rico, que teve duas questões que apareceram sobre a situação de cálculo de data. Quando eu coloco a diferença entre duas datas, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar fevereiro de 2011, março, dia 10 de março. O resultado, ele traz para mim, ó, da diferença entre duas datas, o resultado, ele traz para mim anos, meses e semanas, certo? E dias, ó, anos, meses, semanas
e dias. Então, ele traz aí essas diferenças. Quando eu mudo aqui em cima e peço para adicionar ou subtrair datas, que daí seria a situação de eu tenho uma data e eu quero saber se eu adicionar X anos, X meses, X dias, para que dia que eu vou, tá? Então, ó, vem aqui, adiciono 5 anos, 4 meses e 3 dias. Ó, daí ele me dá a data exata lá, quarta-feira, 13 de julho de 2016. Então, eu posso adicionar e subtrair. Diferente do que acontece na diferença entre datas, que a diferença ela traz para mim o resultado como anos, meses, semanas e dias, aqui no adicionar e subtrair datas, eu só posso adicionar anos, meses e dias. Então, eu não consigo aqui adicionar semanas, por exemplo, tá? Então, fica atento a essa situação aí. Já dou a palavra para ti, tá, Aline? Então, vamos lá. Ela permite calcular a diferença entre duas datas? Perfeito. Permite adicionar ou subtrair dias de uma data específica? Sim. Adicionar ou subtrair os anos de uma data específica? Também. Então, aqui, né, todas elas estão corretas, né? São corretas as alternativas 1, 2 e 3. Então, o que que tu vai fazer aí, né, para poder tentar aí cercar a banca no sentido da calculadora? Saber quais são as calculadoras, padrão científica, representação gráfica, programadora e cálculo de data, beleza? E aí, galera, conversor tem um bocado, né? Tá? E ela já perguntou sobre conversores também, que era conversor na ideia de comprimento, quando ele vai fazer aí, por exemplo, de polegadas para centímetros, aí seria comprimento, tá? Pode fazer a pergunta, Aline, se puder fazer via microfone é melhor para mim, tá? Oi, tá me ouvindo? Tô, pode falar. Professor, tecla de atalho em inglês no Office é só no bloco de notas? O bloco de notas, ele é nativo do Windows, ele não é do pacote Office. O pacote Office para vocês é o Word, Excel e PowerPoint, tá? Tá. Daí lá dentro, as teclas de atalho são nativas em português, Uhum, ok? ok, Aí no bloco de notas é inglês, porque ele é de sistema tá, operacional. tá. É o único aplicativo com tecla de atalho em inglês é o bloco de notas. E aí a gente tem o WordPad também, Notepad, tá. tá? Ó, vou mostrar aqui para vocês o WordPad. Aí o WordPad, ele já tem alguns recursos a mais. Ó, teste aqui, ó. Se eu quiser colocar o negrito, não, o WordPad já é em português. Ctrl N, ó. Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S. Tá? Aí, se eu quiser já aqui no WordPad inserir imagem, desenho, data, hora, inserir objeto, daí ele já tem, ó, os alinhamentos também. O WordPad ele já é um pouquinho mais completo do que o bloco de notas, E tá? Mas teclas de atalho em português no Isso, Notepad. no WordPad, sim, tá? É isso aí, deixa eu ver só aqui, beleza. Aí as teclas de atalho do WordPad, vocês podem equiparar as teclas de atalho do Word, até para salvar é Ctrl B, tá? Ok, obrigada. Beleza. Sigamos então, e aí pediram para que eu respondesse essa questãozinha aqui, ó, que é a questãozinha da porcentagem. Galera, o que que acontece aqui na porcentagem? Quando a gente trabalha com um tipo de dado porcentagem, seja no Excel ou seja no Calc, eu vou ter implicitamente nesse botãozinho ali uma operação matemática. Então, quando eu adiciono o símbolo de porcentagem, na verdade, o valor que está na frente desse símbolo de porcentagem, ele vai ser dividido por 100. Então, quando eu tenho 40%, na verdade, o número que resulta disso é 0,4, porque é 40 dividido por 100. Então, me resulta num número, 0,4. Então, se eu saio de porcentagem e vou para número dividindo por 100, quando eu volto de número para porcentagem, eu obrigatoriamente tenho que multiplicar por 100. E aí ele adiciona um símbolo de porcentagem. Porque, olha só, vou abrir aqui e fazer no Excel para vocês, que vale para o Excel também, tá? Tem dois caminhos que a gente tem que ficar atento aqui, ó. Vou colocar um valorzinho aqui, ó, 10. Beleza. Aí, depois de inserir o valor, quando eu clicar em porcentagem, vou colocar 15, que fica mais fácil a compreensão visual. Quando eu apertar em porcentagem, ele vai multiplicar por 100 e adicionar o símbolo de porcentagem. Professor, mas por que que ele faz isso? Porque o valor que o usuário digitou é 15. Quando ele voltar para aquele estado inicial, ele precisa continuar sendo 15, ele não pode ser 15%.
certo? Então, quando eu tenho ele como número, eu tenho ele como 15. Quando eu tenho como porcentagem, eu tenho 1.500%. Então, a regra é a seguinte, o valor que está na célula será multiplicado por 100 e o símbolo de porcentagem será colocado logo ao lado, porque esse símbolo de porcentagem implicitamente tem uma operação matemática, que é pegar esse valor e dividir por 100, certo? Agora, outro caminho que também já apareceu aí em provas. A minha célula não tem valor. Antes tinha o valor 15, lembram? Agora a célula não tem valor. Se eu digo que essa célula do tipo porcentagem, eu já estou criando o passo a passo. Antes, o passo a passo era, eu tenho 15 e depois é porcentagem. Se eu quiser voltar para o que eu digitei, ele vai ter que dividir por 100. Agora, eu não tenho valor na célula e eu apontei ela como porcentagem. Logo, eu estou dizendo para o Excel o seguinte, ou para o LibreOffice Calc, cara, tudo que eu digitar aqui dentro, olha lá, ó, é do tipo porcentagem. Porque antes de eu digitar, eu já disse que era porcentagem, certo? Então, quando a gente se depara com essa questãozinha aqui, ó, na célula 1 de uma planilha do LibreOffice Calc 7, foi inserido o valor 100. Após isso, o usuário selecionou a célula A1 e clicou o botão de porcentagem. Então, eu tenho que pegar aquele valor 100 e multiplicar por 100. A única coisa que quem fez esse simulado vai lembrar que não tinha o gabarito, né? Eu esqueci de colocar um zero, tá, galera? Tinha ficado ali 1.000, e o certo seria 10.000%, tá? Até pedir lá para a coordenação mudar lá no gabarito. Então, gabarito letra C, porque eu vou pegar esse 100 e vou multiplicar por 100. Aí vira 10.000%. Perfeito? Dúvidas? Eu até ia tomar a cervejinha que a Nina deu, que o Lucas e a Mabri deram, né? Mas eu pensei, não, vai dar treta, né? Alguns não vão entender, vão achar que, pô, o professor tá dando aulão e tá bebendo, né? Aqui tem água, tá, galera? Só água. Vamos lá, questãozinha número 5, trata do Word. Suponha um documento do Microsoft Word de 5 páginas, no qual se deseja inserir uma marca d'água somente na terceira página. Assinale a alternativa que contém um layout válido do modo que se possa realizar essa ação. Então, eu vou abrir com vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu vou conseguir. Quadrinho em branco. Eu quero desenhar aqui com vocês essa situaçãozinha aí da marca d'água, tá? Isso, tá lá. Essa aqui não vai funcionar. Ó, vamos ver se eu consigo aqui fazer o desenho. Ele está dizendo para mim, então, ali, que eu tenho 5 páginas e quero inserir uma marca d'água somente na terceira. Então, eu vou ter aqui uma página, 2 páginas, meu Deus, com o mouse é triste, né? 3 páginas, 4 e 5. Beleza. Ele disse que quer inserir a marca d'água somente nessa daqui. Percebe que quando eu trabalho com marca d'água, eu coloco numa página e automaticamente ela replica para todas as outras. O mesmo acontece com cabeçalho e rodapé, né? Para quem já viu essa aula, para quem já teve essa oportunidade, lembra que para eu ter cabeçalho diferente em cada uma das páginas, eu preciso usar quebra de seção. Não vai ser diferente aqui. E aí a gente só tem que lembrar o seguinte, a quebra de seção, ela tem que ser feita antes daquela página e depois daquela página, certo? Até poderia, né? Eu poderia colocar a quebra de seção aqui numa boa também, mas o certo seria antes e depois. E aí, quando eu coloco essa... Minto. Negativo. Aqui, ok, mas aqui não. A quebra de seção tem que ser... Cara, que estranho, né? Porque daí o cara não está no quadro. Ó, a quebra de seção tem que ser aqui. Aqui eu tenho uma seção que é distinta entre as páginas. Aqui eu tenho a seção 1, que está toda vinculada. Aqui, daqui para baixo, eu tenho a minha seção 3,
que está toda vinculada, e aqui eu tenho a seção 2. Então, para que eu possa colocar aqui a minha marca d'água, eu tenho que quebrar a seção lá e quebrar a seção aqui. Aí eu tenho, então, como colocar a marca d'água só aqui. Lembrando que quebra de seção está na guia layout de página, e somente a quebra de seção gera esse desvínculo entre partes de um mesmo documento. Lembra que quebra de página não vai gerar esse desvínculo, somente quebra de seção. Combinado? Então, quando ele traz para mim ali a ideia, ó, suponha que o documento do Word de 5 páginas, no qual você deseja inserir uma marca d'água somente na terceira, assinale a alternativa que contém um layout válido, de modo que se possa realizar essa ação. Quantas quebras de seção ele vai ter que fazer? Obrigatoriamente 2. Uma antes daquela página e uma naquela página. E aí elas estão desvinculadas. Então, eu vou fazer 2 quebras de seção. Tá? 2 quebras de seção. O que vocês têm que ficar atentos lá no Domingão? Eu tenho 2 quebras de seção. Tem uma quebra de seção aqui, né? Tá? Uma quebra de seção aqui e uma quebra de seção aqui. 2 quebras de seção restaram para mim 1, 2, 3 seções, tá? Então, a pergunta pode ser o número de quebras ou, então, quantas seções restaram. E aí, a gente precisa fazer essa análise. Se eu tenho 2 quebras, é sempre o número de quebra mais 1. Se eu tenho uma quebra, 2 seções. 2 quebras, 3 seções, e assim por diante, tá? A quebra de seção tem que ser em um ponto da página, ou ele considera também o fim da página. Quando eu quebro a seção aqui, ó, quando eu quebro a seção aqui, por exemplo, vamos maximizar aqui um pouquinho, ó, pegar duas páginas, tá? Beleza. Se eu quebrar a seção aqui, Robson, o que vai acontecer? Eu, entre páginas, desvinculei, porque eu tenho a seção 1 e a seção 2. Mas eu também posso fazer o seguinte, daqui para baixo eu posso usar aquela situação de 2 colunas, porque daí eu tenho a quebra de seção. A quebra de seção vai dizer para mim o seguinte, aqui em cima eu posso ter o texto em uma coluna, e da quebra de seção para baixo eu posso ter em 2 colunas. Então, ele serve para as 2 situações nesse sentido. Quebra a seção, tem partes do documento para cima e partes para baixo dentro da mesma página. E tem o desvínculo entre as páginas, ok? Não sei se eu me fiz entender aí, mas a ideia seria nessa situação. Show? Beleza. Então tá. Aqui eu vou limpar tudo e daqui a pouco eu volto. Show! Então, 2 quebras de seção. 6. Qual o símbolo de formatação do Word do Office 365 em português que pode ser exibido utilizando o recurso Mostrar Tudo, que mostra ou oculta as marcas de formatação de um documento? Então, vou criar aqui um documento em branco para vocês. Vou usar aquele código, né? Que é o código de texto randômico que a Microsoft disponibiliza para nós. E eu vou, então, apontar esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, lembram? Que é o carinha que vai mostrar tudo. O que seria o mostrar tudo? Ele mostra todos os caracteres de formatação. Então, ao clicar nele, vamos voltar aí. E, ó, ao clicar nele, ele vai mostrar para mim aqui, ó, aonde eu tenho, vou até colocar aqui para a gente ter tudo numa tela só. Ele vai mostrar para mim aonde eu tenho um espaço, é uma bolinha, isso já caiu numa questão FEPESE, aonde eu tenho um espaço de tabulação, que é a tecla Tab, e aonde eu tenho uma quebra de parágrafo, que daí é a tecla Enter. Então, ela já perguntou essas 3, tá? Vamos ficar atento aí, que ela já perguntou essas 3. E aqui, então, na questão, ela pergunta o seguinte: qual o símbolo de formatação que pode ser exibido utilizando o recurso Mostrar Tudo, que mostra ou oculta as marcas de formatação de um documento, que denota a tabulação? Tu vai lembrar que a tua tecla Tab tem aquela setinha para a direita e para a esquerda. Então, isso ele vai ser denotado a partir de uma flecha. Então, a flecha seria o espaço de tabulação. Gabarito B. Certo? 7. Qual o modo de exibição do Word? Essa é outra, galera, que eu comentei com a galera ontem em sala de aula.
Vou comentar amanhã de novo no Aluno do Rico e trago aqui para aqueles que nunca viram isso daqui. A FEPESE e só a FEPESE tem situação pontual no Word e no Excel. No Word, só ela cobrou até hoje. Como é que eu consigo inserir um subdocumento em um documento do Word? O que é um subdocumento? Eu tenho 2 documentos e eu quero inserir uma parte deste nesse aqui. Só que eu quero inserir ele vinculado, ou seja, quando eu altero lá, gera reflexo aqui. Isso chama-se subdocumento, quando eu insiro um documento no mestre, certo? E aí, quando eu altero lá, gera reflexo aqui. E essa situação de subdocumento, tu nem precisa saber como é que faz. O que a FEPESE cobra sempre é a ideia de em qual das guias está a situação de subdocumento. E aí, a situação do subdocumento está na guia exibir, e eu tenho que apontar obrigatoriamente o modo de exibição, estrutura de tópicos. É isso que tu precisa saber. Se a banca te perguntar sobre subdocumento, tu vai apontar estrutura de tópico. Se ela te perguntar estrutura de tópico, vê bem qual é a pergunta que ele está fazendo, vai lá e aponta como subdocumento, tá? Por que vê bem a pergunta que ele está fazendo? Porque estrutura de tópico, ele vai dividir os parágrafos ali do teu texto em tópicos. E aí tu pode clicar em cada um desses parágrafos e arrastar ele, ficar substituindo os parágrafos. Ah, não, esse parágrafo aqui é lá embaixo, eu consigo arrastar o parágrafo inteiro. Consigo fazer isso na estrutura de tópicos. Então, olha a perguntinha ali, ó. Qual modo de exibição do Word do Office 365 em português permite ao usuário criar subdocumentos vinculados ao documento mestre, para que possam ser editados pessoas distintas e mantendo a coesão do documento? Então, tá lá, ó, estrutura de tópicos, certo? Estão percebendo que até agora, eu estou trabalhando com vocês aí nessa primeira hora, as situações que vocês não podem mais errar, tá? Essa daqui não dá para errar, senão tu vai colocar o teu nível para baixo e concorrer com aqueles que não estudaram tanto. Então, essa aqui tem que matar. Agora, a gente começa a ver algumas situações que a FEPESE já cobrou e que a gente precisa ficar mais atento, porque são recursos, né, que a gente acaba não usando muito no dia a dia. Qual recurso do Excel do Office 365 em português pode ser utilizado para separar uma coluna de nomes completos em 2 colunas separadas por nome e sobrenome? Para a galerinha que está fazendo o curso comigo lá no Rico, isso aqui já está, né, fresco na memória, porque a gente viu ontem. Mas para quem não viu, olha só, existe a possibilidade de eu pegar assim, ó, concurso público. Fábio Rosar. E Ana Silva. Vocês concordam comigo que nessas 3 células existe um padrão de separação de dados? Onde eu tenho o primeiro bloco e aí eu tenho um caractere específico, que é o espaço, e o segundo bloco. Se eu for lá na guia dados, eu tenho aqui, ó, texto para colunas. Clico em texto para colunas, vou avançar, e aqui ele pergunta para mim o seguinte, eu vou até deixar aqui apontado, ó. Ele pergunta para mim o seguinte, cara, qual é o delimitador que tu queres utilizar para poder gerar essa quebra de coluna? Aí eu apontei como espaço, ele já mostra para mim ali como é que ficaria, ó. Aonde tem o espaço, ele faz a quebra de colunas. Então, avançar, concluir, beleza. O que ele fez? Numa coluna, a parte antes do espaço, e noutra coluna, a parte depois do espaço. Qual é o outro recurso, que são esses 2 aqui, ó, que vocês viram que a FEPESE gosta? O preenchimento relâmpago. Então, a gente tem que cuidar com esses 2 recursos. Eu vou falar sobre o preenchimento relâmpago, tá? O texto para coluna seria para dividir um texto em 2 colunas, e o preenchimento relâmpago também poderia ser usado para essa situação, só que eu faria assim, ó. Eu vou ensinar um padrão para o Excel, ó. Eu coloquei numa coluna aquilo que está antes do espaço e na outra coluna aquilo que está depois do espaço. E aí eu venho aqui embaixo e clico em preenchimento relâmpago. Venho aqui embaixo e clico em preenchimento relâmpago. O que o preenchimento relâmpago faz? Ele olha para o padrão que foi adotado na linha de cima e ele replica para baixo também. Opa, eu tenho que colocar na coluna B aquilo que está antes do espaço na coluna A. Tenho que colocar em toda a coluna C tudo aquilo que está após o espaço da coluna A. Certo? Então, ele trabalha com essa ideia de sugestão e padrão. Então, aqui, como ele está dizendo, separar uma coluna, o que eu quero
agora que tu fique ligado, tanto a ideia do preenchimento relâmpago quanto a ideia de texto para colunas, eu vou ali na minha guia dados, tá? Então, eu vou na guia dados, não dá para ser página inicial, e como é texto para colunas, gabarito letra B. A 9. Qual o nome do recurso do Excel do Office 365 em português que detecta quando o usuário digita um padrão consistente e oferece sugestões para preencher as células subsequentes? Então, preenchimento relâmpago. E a gente viu também, né? E para quem já respondeu as questões FEPESE lá, sabe que eles já cobraram essa situação de preenchimento relâmpago mais de uma vez, tá? Eles colocaram numa outra prova perguntando o que é o preenchimento relâmpago. E aí, a resposta era, é um recurso que detecta quando o usuário, então eles inverteram o comando da questão com a resposta. Beleza? Beleza, então gabarito D. 10. Situação clássica. Se lá no Word eu tenho a situação clássica de estrutura de tópicos e subdocumentos, aqui no Excel eu tenho uma estrutura clássica que é a de transpor dados. E o que seria o transpor dados? Eu vou pegar aqui, ó, valores, por exemplo, nome, idade, UF, Ana, 25, Santa Catarina, Mário, 33, SP. Eu vou pegar os dados em que os rótulos estão em colunas, ó, coluna nome, coluna idade, coluna unidade federação, copio, posso ir lá no colar especial, e aí eu uso esse botãozinho aqui, ó, que é o botãozinho de colar transpor, já vou fazer um bisu para vocês aqui na tela sobre esse transpor. Olha o que ele vai fazer quando eu faço a operação do colar transpor. Tudo aquilo que era rótulo em coluna, virou rótulo em linha. Então, ele fez uma transposição, que era linha, virou coluna. Posso fazer, o que era coluna, virou linha. Posso fazer o inverso? Claro que pode, ó. Botão direito e clico lá no colar transpor. Ó, tudo aquilo que era linha virou rótulo de coluna. Então, dá para tu fazer isso aqui, ó. Essa brincadeira aqui, ó. T de transpor, para tu lembrar que o transpor, então, vai pegar tudo aquilo que é em linha e vai passar para a coluna, e tudo aquilo que é em coluna vai passar para a linha, certo? Show de bola, então, vamos lá. Assinar a alternativa contém uma forma válida de transpor um conjunto de dados. O que eu vou fazer? Selecionar os dados e acionar o recurso da página inicial transpor dados? Não. Selecionar os dados e acionar o recurso dados transpor? Não. Pode-se copiar os dados e colá-los, utilizando a opção de colar especial denominada transpor. Beleza, se estava em linhas vai virar colunas, se estava em colunas vai virar linha, então, dá 10 gabarito C. Certo? Beleza. 11. O pessoal pediu para mim para que eu fizesse algum comparativo aí em relação ao LibreOffice e o Microsoft Office. Então, eu vou fazer isso com vocês aqui, ó. Primeiro, a gente vai ver as teclas de atalho, tá? Eu vou colocar aqui, ó, no Office e no LibreOffice. Então, eu vou fazer uma situação que é de um bloco inteiro, seja para o Calc, seja para o Writer, seja para o Impress. Então, vai ser a mesma tecla de atalho. Vou colocar aqui as principais, ó. Abrir, salvar, arquivo novo, negrito, itálico, sublinhado, imprimir. Vamos lá. Alinhamento à direita, alinhamento à esquerda, alinhamento justificar. Acho que essas daqui são as principais. Galera, todas essas daqui vão começar com CTRL, tá? Todas começam com CTRL. Então, eu não vou ficar repetindo aqui o CTRL, senão a gente vai perder muito tempo, né? E hoje é aulão. Aulão a gente precisa tocar a ficha e ver aquilo que é o principal. No LibreOffice, eu tenho uma situação das teclas de atalho nativas em inglês. Então, aqui no Office, o Ctrl+A, abrir, lá no LibreOffice, aí eu tenho Ctrl+O, de Open. O salvar aqui, ó, do Office, tu vai lembrar salvar de B de backup. Ctrl+B, B de backup. Tu faz o backup quando tu salva.
lá já é S, ficou mais tranquilo. Aqui, arquivo novo. Vamos na brincadeira lá, galera? Tudo que é novo vem do ovo. Aqui, Ctrl+N. Né? Não tem muita brincadeira no LibreOffice, né? Aqui é que onde eu quero que vocês fiquem mais atentos, porque o negrito, itálico e sublinhado, no Office, é Ctrl+N, Ctrl+I, Ctrl+S. Lá no LibreOffice, galera, principalmente esse cara aqui, ó, tá? O negrito é B de bold. Então, Ctrl+B, B de bold, B de negrito. Olha uma tecla de atalho que é igual, Ctrl+I nos dois. E o sublinhado, Ctrl+U, de underline. Aí o imprimir é igual nos dois, Ctrl+P. Aqui, alinhamento à direita, né? Eu faço a brincadeira em sala de aula, alinhamento à direita, alinhamento à esquerda e alinhamento justificado. E aqui, alinhamento à direita, right, alinhamento à esquerda, left, e alinhamento justificado, Ctrl+J. Tá? Então, as principais teclas de atalho estão aí para vocês do Office e do LibreOffice. Eu já vou até fazer o seguinte aqui. Eu já vou abrir lá o grupinho de vocês do WhatsApp e já vou empurrar isso aqui lá para dentro do grupinho do WhatsApp, que aí vocês já vão ficar com essas anotações lá, tá? Não vai ficar muito bonito, galera, mas vai ficar funcional para vocês trabalharem ou visualizarem isso, né? Vou deixar lá no grupinho e aí fica mais fácil para a gente ir gravando. Beleza? Show de bola. Então, vamos continuar aqui ainda com LibreOffice e Microsoft Office. Eu vou criar uma outra tabela e vou fazer assim, ó. Inserir LibreOffice Writer Calc. LibreOffice Writer e Calc. Beleza. Aqui, os arquivos e os modelos. Arquivo do Writer e do Calc são arquivos do tipo Open Document. Então, todos os arquivos do LibreOffice são conhecidos como arquivos .odf. Os arquivos do tipo, não existe a extensão .odf. Existe sim o tipo de arquivo ODF, Open Document File. E aí existem os arquivos do Writer e os arquivos do Calc. Ambos começam como um .od, Open Document. Só que aqui ao final, ó, o arquivo do Writer é .odt e o arquivo do Calc ODS. Pega aquele C ali, ó, se tu conseguir fazer, que aqui eu não vou conseguir desenhar, aquele C e puxa uma, assim, ó. Eu tenho aqui o C, né? Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho o C, aí tu vai fazer o seguinte, ó. Puxa aqui a cobrinha do C, ó, pro S. S de spreadsheet, tá? Então, .ods. E o que são os arquivos de modelo? São aqueles arquivos que o LibreOffice já libera para a gente meio pré-prontos. Modelo de ata de reunião, modelo de carta, modelo de currículo, modelo de fluxo de caixa. Então, esses arquivos são .ot, T de template, OTT do Writer e OTS do Calc, certo? Leonardo Cipriano perguntou o seguinte, professor, tem alguma lógica, algum bizu para saber quando usar o Ctrl e quando usar o Alt? Claro que tem. Olha aqui, ó, o Alt serve para que o usuário possa alternar, Alt de alternar, entre as guias lá em cima. Então, eu apertei Alt, quero ir para a guia Design, vou apertar D. Agora, os recursos que eu tenho aqui dentro da guia, vocês concordam comigo que são recursos de controle? Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+N, Ctrl+I, Ctrl+S, Ctrl+Q, Ctrl+E, Ctrl+G, Ctrl+J. Então, a maioria dos recursos aqui começam com Ctrl. Esse cara aqui, que é o nosso pincel de formatação, é Ctrl+Shift+C e Ctrl+Shift+V. Então, sim, vale a pena, por isso que eu já nem coloquei aqui para vocês que era Ctrl, para vocês ficarem ligados, pois recursos diretos são todos com Ctrl, tá? Então, aqui temos esse bizu aqui também dos tipos de arquivo em relação ao Writer e ao Calc, tá? Eu vou até jogar lá
também no grupinho de vocês essa tabelinha aqui. Fechou? Bora. Situações pontuais que eu vejo cair em prova sobre o LibreOffice. Eu vou abrir aqui o LibreOffice Calc, que eu quero mostrar o LibreOffice Writer, quero mostrar para vocês duas situações pontuais do LibreOffice. Porque a FEPES, ela gosta muito de caminhos, né? Como é que eu chego em tal recurso? E aí, com o LibreOffice Writer, a gente tem que ficar ligado com duas situações. A ideia de como que eu mudo a fonte, e aí, quando eu mudo a fonte, né? A gente geralmente tem o caminho de ir lá na guia página inicial e mudar o tipo de fonte, só que quando eu quero mudar a fonte aqui no Writer, eu tenho que ficar muito atento, porque não é formatar fonte, é formatar caractere. O LibreOffice ele veio do OpenOffice e o OpenOffice desembarcou no Brasil como BROffice, mas trouxe um legado de idioma de português de Portugal. E algumas coisas ficaram, por exemplo, caractere. É algo que é do português de Portugal e fica até hoje. Então, o caminho é formatar caractere, tá? E outra situação, pessoal, quando a gente quer gerar um arquivo em PDF no LibreOffice Writer, eu não consigo a partir do arquivo salvar como. Porque no arquivo salvar como, eu não vou ter aqui dentro dessa caixinha de escolha o arquivo do tipo PDF. Então, cuidado, tá? Essas são as questõezinhas mais batidas aí do Writer. São as teclas de atalho que são nativas em inglês, o caminho para formatar fonte, claro, isso pode cobrar qualquer um desses daqui, né? E aqui em arquivo, eu teria que vir em arquivo exportar como PDF. E daí ele me dá a possibilidade também de exportar na extensão de livros digitais, de e-books, que seria o EPUB. Então, para eu gerar um arquivo em PDF, a partir do LibreOffice Writer e do LibreOffice Calc, que também vale, eu não uso o arquivo salvar como, eu uso o arquivo exportar como, tá? Outra situaçãozinha aqui que eu lembrei agora, ó. Tabela não está dentro do menu inserir, como a gente vê de forma massiva no Word. Tabela tem um menu específico para ela, onde eu insiro tabela, insiro linha, insiro coluna, excluo coluna, está tudo aqui dentro de tabela. Professor, leva aquela mesma regra que eu posso converter texto em tabela? Sim. A mesma regra de fórmulas em tabelas, como a gente vê no Word? Sim, a mesma fórmula de tabelas como a gente vê no Word, tá? Então, fica ligado aí com esses detalhezinhos do LibreOffice. Então, a 11 fala o seguinte: qual a extensão padrão ou default das planilhas salvas no Calc no LibreOffice 7.3? Então, eu vou salvar os arquivos como .ODS. ODS seria de spreadsheet planilha. A Carolina Lopes perguntou: o mesmo bizu das teclas de atalho de Ctrl Alt serve para o sistema operacional? Também, porque pode perceber que se eu tiver aqui dentro do meu explorador de arquivos, eu também vou conseguir alternar lá em cima, ó, com a tecla Alt, ó, apareceu lá em cima para mim o H, o S e o V, tá? E aí eu tenho que lembrar o seguinte, o F10 também faz isso, também mostra para mim lá em cima, ó, a possibilidade de alternar, tanto o Alt quanto o F10. E aí eu posso vir aqui, ó, Ctrl, fui lá baixar os negócios do site do TSE, né, para ver depois daquele rolo hoje da Argentina. Fui lá para ver os logs, para ver como é que funciona. Ó, posso vir aqui Ctrl C. Então, eu estou aqui dentro, controle, tá? Ctrl C. Então, a tecla aqui pode ser Alt ou pode ser também F10 aqui dentro. Beleza? Dúvidas, galera? Tocamos? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade aí. De boa? Então vai. 12. No contexto de rede de computadores, qual o nome ou sigla é atribuída ao endereço físico de rede do computador? E aí? Vou deixar vocês aí no chat dizer para mim. Ó, já vou dar uma dica, tá? Existem duas formas de nomear equipamentos dentro de uma rede de computadores. Eu posso nomear com endereço IP ou com endereço MAC. Ó, o David Oliveira e a Sabrina já mataram ali endereço MAC. Fábio, mas qual é a diferença, né? Quando ele fala endereço físico, galera, é porque ele está dizendo para mim que é um endereço da placa de rede. Tá? Enquanto eu vou falando, eu vou abrir aqui uma parte aqui da aula
para vocês verem. É o endereço da placa de rede. Acho que eu tô até... Então, vem cravado ali na minha placa de rede um endereçozinho. Segurança, navegadores, redes internet. Vou abrir essa aqui mesmo. E o endereço IP é o endereço que eu recebo sempre que eu chego naquela rede, tá? Vou botar para cá. Aqui. Ó. Eu tenho aqui, ó, na minha placa de rede, um endereço. Esse endereço, inclusive, ele vem serigrafado na placa. É um endereço que está lá dentro de uma memóriazinha da placa de rede. Esse endereço é chamado de endereço físico, porque ele é o endereço da placa. E ele não pode ser mudado. Ele é imutável. Ó, aqui em cima eu dei um comando no Windows, ele mostrou para mim ali o endereço físico. E aqui embaixo o endereço lógico, que é o endereço IP. O endereço IP, ele vai trazer para o usuário o endereço sempre que ele se conectar numa rede. Então, quando eu chego lá no RIC, eu recebo o endereço IP. Quando eu chego no IFSC, eu recebo o endereço IP. Quando eu chego aqui em casa, eu recebo o endereço IP. Cada rede tem o seu intervalo de endereço IP, e esse endereço IP não pode se repetir dentro de uma rede local, certo? Esse endereço ele vai ter que ser um endereço que vai ser mudado sempre que eu conecto numa rede, porém, eu tenho aquela situação que ele não pode se repetir dentro de uma rede. Já o endereço MAC é um endereço que não se repete nunca. Então, e eu não perco ele nunca, ele está cravado dentro da minha placa de rede. Então, eu cheguei numa rede, o DHCP vai me dar o IP e vai pegar o meu MAC e vai fazer uma associação. Aquele MAC, aquele equipamento, pegou esse endereço IP. Ficou conectado até tal hora, depois conectou, e aí, então, eu coloco esse endereço IP numa lista de endereços livres para que no momento futuro alguém possa receber esse endereço IP. Então, o endereço MAC é o endereço físico. Como é que se chama endereço IP, professor? Endereço lógico, tá? É um endereço que é colocado via software dentro da máquina e depois é retirado via software. O MAC não, ele é físico, ele está lá no hardware. Beleza? Show. Agora vamos para a questão número 13. A número 13 já é um pouquinho mais chatinha. Deixa eu só fazer com vocês aqui o seguinte, tá? Já vem aqui, eu vou deixar... só vou desconectar aqui do meu Mac a mesa digitalizadora, que eu quero fazer um desenho com vocês. Se eu conseguir, né? Meu estúdio tá... Vai dar. Vocês viram que aqui atrás eu tô com o meu estúdio, né? Isso. Eu acho que ficou mais fácil de desenhar. Vou abrir aqui com vocês a telinha em branco. E vou pedir um novo quadro aqui, vamos ver. Beleza, voltei. Voltou meio bugado, né? Tá. Galera, olha só. O que nós vimos sobre o backup? Ah, legal. Eu conectei, mas o negócio não está funcionando. Sempre assim, né? O cara quer usar... não vai instalar. Então, vamos fazer de uma outra forma. O negócio é plug and play, e o plug and play não quer funcionar, né? A maioria já ia falar, né? Já não é plug and play, é plug and play, mas já não quer funcionar. Então, deixa esse carinha de lado aqui, não vamos estressar com ele. Professor, posso associar que o IP é o endereço do usuário, que o MAC é o endereço da rede? Até pode. Pode ser, sim. Só que o endereço daquele equipamento na rede. Então, vamos fazer diferente. Eu vou trazer aqui para vocês no PowerPoint. Hoje, inclusive, a gente teve essa aulinha aí. E eu vou criar aqui, ó. Beleza. Galera, backup é uma coisa que quase não aparece em edital de prova. Então, quando aparece, a gente tem que ficar ligado.
e não é algo muito difícil, tá? É algo que a gente só tem que ficar atento a algumas informações. Então, por exemplo, eu quero começar a fazer o meu backup. Tenho ali o arquivo A. Vocês estão conseguindo enxergar de boa? Tá tudo certo? Consegue ler ali o arquivo B e o arquivo C. Tudo certo, né? Sempre que eu quero fazer um backup, seja ele qual for, seja incremental ou seja diferencial, eu vou começar com o backup do tipo normal. O que é o backup do tipo normal? É aquele backup que joga na mídia daquele dia todos os arquivos. E aí depois vai lá e marca esses caras. Vou colocar aqui uma marcaçãozinha. Vou colocar em amarelo. Beleza. Ó. O que é a marcação? A marcação é dizer para a próxima rotina de backup que aquele backup já está na rotina do dia anterior. Então, exemplo, né? Eu vou ter aqui, ó, os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, certo? E eu vou começar com vocês aqui um exemplo de um backup chamado de incremental. E o incremental, eu vou colocar esse M aqui em evidência, que é o que vai salvar a vida de vocês. O que é o backup incremental? É o backup que vai pegar somente os arquivos novos e alterados e vai marcar esse arquivo, certo? O que é o backup normal? Pega tudo e marca. Então, o backup normal é aquele que dá o start, tipo, né? Tipo academia. Vou começar na segunda-feira, vou começar a fazer o backup da minha instituição. Eu tenho que pegar todos os arquivos e salvar na mídia de segunda-feira. Aí, se eu escolhi o incremental, professor, quem é que escolhe isso daí? Não são vocês que escolhem isso aí. Quem vai escolher é o pessoal dos meninos da TI, né? Eu trabalho na TI já trabalho com informática há 15 anos e nunca mexi numa rotina de backup, certo? Então, isso muitas vezes fica a cargo de uma pessoa específica dentro da instituição. Então, lá o nosso analista de redes é o que faz toda a estrutura de backup, certo? Até porque, para fazer esse negócio rodar, tem que ter um conhecimento mais aprofundado. Então, eu cheguei na terça-feira, e na terça-feira, os meus dados estavam assim, ó. O que aconteceu de segunda para terça? De segunda para terça, caiu a marcação do arquivinho B. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, de segunda para terça, o arquivo B foi alterado. E o que a rotina de incremental faz? Pega os arquivos novos e alterados, coloca na rotina de backup e marca eles. Então, na mídia de terça-feira, eu vou ter somente o arquivo B. Então, agora eu tenho duas mídias, a mídia de segunda e a mídia de terça. Certo? E eu vou marcar esse cara. Beleza, marquei esse cara. Aí, na quarta-feira, eu vou ter a rotina, o meu cenário da seguinte forma. Arquivo A, arquivo B, arquivo C. E arquivo D. E vamos tirar a marcação também do C. Então, isso quer dizer que na quarta-feira, quando o caminhãozinho do backup passar, ele vai pegar todos aqueles que não têm marcação. Porque os que não têm marcação foram os novos ou alterados de terça para quarta. Então, eu vou pegar aqui os arquivos C e D. Beleza. Aí, na quinta-feira, o meu cenário é o seguinte. Esqueci de marcar eles na quarta, né? Tem que marcar aqui. Beleza, show. Aí, na quinta, o meu cenário está assim, ó. O que isso quer dizer? Que de quarta para quinta,
o B foi alterado. Show. Fábio, para que eu faço o backup? Tu faz o backup tipo seguro de carro, né? Tu faz o backup para não utilizar. Mas, um dia, tu pode precisar. E aqui na sexta-feira, deu pau em todo o teu sistema e tu precisa fazer a operação chamada de restore, de restauração. Ó, ele colocou o B lá e eu vou ter que marcar. Certo. Como é que eu faço a operação de restauração no backup do tipo incremental? E aí, galera? Como é que eu faço? Dá uma dica para mim aí. Alguém, se quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade. Vai um por vez aí, mas me dá uma dica aí. Como é que eu faria a restauração do backup incremental? Restaura o último completo e os de segunda, terça e quarta, quinta. Todos os outros incrementais depois. Isso, exatamente. Então, para que eu possa fazer uma restauração completa, onde é que está o meu arquivo A? Meu arquivo A está lá na segunda-feira. Onde é que está o meu arquivo B mais novo? Está na quinta. Onde é que está o arquivo C mais novo? Está na quarta. E o arquivo D está na quarta. Então, a ideia de restauração é fazer isso aqui, ó. Certo? A operação de restore vai ser feita dessa forma. Na sexta-feira, deu pau no sistema e eu preciso restaurar tudo. Eu tenho 4 mídias sobre a minha mesa. Eu tenho que restaurar a mídia de segunda, depois a mídia de terça, depois a mídia de quarta, depois a mídia de quinta. A gente está falando de 4 dias. Imagina aí, por exemplo, um aeroporto, um hospital com 500 dias, né? Eu ia ter um trampo gigantesco para fazer esse tipo de restauração. Qual é a vantagem do incremental? Tem dia que eu uso muito pouca mídia. Se a minha empresa não trabalha no final de semana, não faz backup. Só que, ao mesmo tempo, usa pouca mídia durante o backup, porém, no momento de fazer a restauração, é mais complexo, tá? Já deixo para vocês lá também o materialzinho sobre essa história do backup. Agora, se eu estivesse utilizando o backup diferencial, o que eu teria de diferente, né, no backup diferencial? Eu vou trazer para vocês as mesmas situações que a gente viu no backup incremental. Só que agora a gente vai trabalhar com diferencial. Show. Vamos lá. Tanto incremental quanto diferencial, eu começo com o backup do tipo normal. Beleza. Copio tudo e marco. Show. Aí o backup diferencial, o conceito dele vai dizer o seguinte, ele vai pegar os arquivos novos, alterados, e não vai marcar. Então, se ele não vai marcar o B na terça-feira, porque ele alterou de segunda para terça, o B não vai ser mais marcado. Isso quer dizer que o B vai entrar obrigatoriamente em todas as rotinas de backup. Então, se ele entrou na terça e não é marcado, ele vai entrar na quarta e vai entrar na quinta. Certo? Lembram que o C e o D tinham sido... O C tinha sido desmarcado de terça para quarta e o D surgiu? Se o C e o D entraram no backup de quarta, eles vão entrar no backup de quinta. Percebe que o diferencial ele tem uma tendência de que a massa de arquivos vai sendo cumulativa. E sendo cumulativa a massa de arquivos, ao final, eu vou ter todos os arquivos mais novos. Então, ao invés de eu fazer o restore dessa forma, aí eu faço o restore dessa forma aqui, ó. Ou melhor, fala aí, o Matheus é que falou antes, né? Fala alguém aí, como é que eu faria o backup do diferencial aqui, a restauração do diferencial, como é que funciona? Só o primeiro e o último. Só o primeiro, né? Vou tentar fazer isso aqui com o PowerPoint. Cara, desenhar no PowerPoint é uma piada, né? Não, aqui, ó. Beleza. Eu me viro. Tô lembrando da minha época que só tinha o PowerPoint, daí o cara não fazia nada, né? Só ficava no PowerPoint. Ó,
Como é que eu faço a restauração aqui, no caso do diferencial? Eu pego a primeira mídia mais a última. Por quê? Onde é que está o arquivo A? Na primeira. Onde é que está o arquivo B, mais novo? Na última. O C, mais novo, na última. O D, mais novo, na última. Então, eu tenho uma operação de restore mais simples. Pegar a diferença, então, o incremental, ele ocupa menos espaço na linha do tempo. Só que a operação de restore é mais complexa. E o diferencial, ele tem uma ascendência da massa de arquivos, porém, lá ao final, se eu precisar fazer uma restauração, é muito mais rápido. Então, esse seria um tipo de backup ideal para um hospital, para um aeroporto e assim por diante. Aquele que precisaria fazer a restauração muito rápido, tá? Porém, a maioria das questões vai trazer para vocês a resposta nesse M. Copia e marca, copia e marca. E a gente vai perceber que o incremental, se a operação de restore é pegar o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto, isso quer dizer que durante a fabricação do backup, ele está sempre olhando para o dia anterior. Como é que era no dia anterior? Ah, então só os novos alterados. Como é que era no dia anterior? Ah, só os novos alterados. Como é que era no dia anterior? Então, ele vai sempre olhar para o backup do dia anterior, certo? Que pode ser o normal, caso seja o primeiro incremental, ou pode ser o incremental. No caso do diferencial, eu só sei que existe diferença entre o último e o primeiro. Então, esse cara olha para aquele. Esse cara aqui, de quarta-feira, olha para o de segunda. Esse de quinta está diferente do de segunda. Porque eu não sei se o B não foi marcado, eu não sei se o B foi alterado de terça para quarta. Eu não sei se o B foi alterado de quarta para quinta. Pegaram a ideia? Então, tem que ficar ligado também nesses detalhezinhos. E vamos ver como é que a banca cobrou. Agora a gente está de frente a uma questão que vai fazer a diferença lá no domingão. É aquela questão que vocês têm que pegar e olhar assim, cara, vou ter que matar essa questão, porque essa daqui não é qualquer Zé Ruela que vai matar. Essa aí eu vou matar e vou sair na frente, tá? Os tipos de backup que realizam uma cópia completa e cópias consequentes somente dos dados que sofreram alteração desde o último, ou seja, olhou para o dia anterior. Quem é que olha para o dia anterior, galera? O incremental. O incremental é o cara que olha para o último backup, para o dia anterior. E esse aqui, cópias consequentes de todos os dados que sofreram alteração desde o último completo, que seria o meu primeiro. Então, eu tenho o incremental, que é o cara que olha para o dia anterior, e eu tenho o diferencial, que é o cara que olha lá para o primeiro, que é o último completo, o último normal, o último total, certo? Pode ser chamado de normal, de total, de completo ou full. Então, gabarito aqui, letra C, certo? Professor, não peguei direito. Me lembra de colocar lá no grupinho de vocês um vídeo que eu tenho no YouTube só sobre os backups. E aí vocês podem ficar assistindo, até encaixar isso na mente, tá? Show? Vamos embora? 14? Então tá, vamos embora. Tá dizendo que é para ir. Não, ninguém disse que é para ir, né? Tá todo mundo meio assim, que nem eu disse ontem na aula, né? Chega uma hora que a galera começa a ficar tudo meio vesgo. Ontem tinha uma na sala que tava meio deitada assim, com 3 canetas, parecia o Wolverine, assim, cara, última reta final ali, os alunos ficam só no pó da mula, que nem dos amigos, né? Só na capa da gaita. Ó, a questão 14 é uma questão que eu também trouxe do simulado. Tanto a 14 quanto a 15. Para a gente já dar a entrada num pedido de vocês que era sobre a situação de banco de dados. Em um banco de dados, é o campo que estabelece o relacionamento entre duas tabelas. Assim, uma coluna corresponde à mesma coluna que é a chave primária de outra tabela. Esse conceito é conhecido como... E aí? O que é uma chave primária? Vamos ver aqui na 15, ó. É o conceito mais básico relacionado à organização em um banco de dados. Toda tabela possuirá uma, e somente uma. Essa chave é utilizada como identificador único da tabela, sendo representada por aquele campo, que não receberá valores repetidos. Quem é o cara da 15? Vamos lá, pode abrir o microfone aí e falar para mim.
e dar uma breve explicação já. Isso. Ninguém respondeu. Vocês estão aí, gente? É a chave primária, né, professor? Isso. PK, Mas por que né? que a chave... o que é a PK, a chave primária? Me dá um exemplo, Fernando. E agora não pegasse para dar exemplo. Olha só, quando tu chega numa loja e o vendedor pergunta para ti, tens cadastro na loja? Aí tu vai dizer para o vendedor, tenho. Qual é a próxima pergunta? Ele vai te perguntar qual é o teu CPF. Por que ele pergunta o teu CPF e não pergunta o teu nome? Porque Fábio tem um monte, CPF só tem um. Então, a chave primária é a chave que vai identificar aquele campo de forma única e não repetida. Quando eu faço uma compra, por exemplo, gera uma tabela vendas. Essa tabela vendas, eu vou explicar aqui pelo Excel, ó. Gera uma tabelinha, uma planilha aqui, vendas. E cada produto que passa lá no caixa do mercado, vai ter assim, ó, qual é o código de barras e qual é o CPF. Aqui eu ainda posso ter CPF cliente e CPF caixa, que é quem está atendendo. Então, a tabela vendas, ela vai ficar fazendo esse relacionamento. O produto código de barras tal foi vendido para o CPF tal, pelo caixa tal. Próximo produto, para o mesmo CPF. Ele não fica fazendo, dentro da tabela vendas, uma tripona, código de barras, nome do produto, qual é a categoria dele, qual é o nome do cliente, qual é o endereço. Não faz isso tudo. Ele fica associando essas chaves primárias. E quando eu coloco aqui o CPF de um cliente, eu estou identificando esse cliente naquela compra. Então, na verdade, aqui o CPF não é uma chave primária. A chave primária seria o código da venda. Então, por exemplo, abriu-se aí uma venda de número 12. Então, todas as vendas desse cliente vai ser 12. Aí vai ter o código de barras 33, código de barras 44, 74, 98, 67. Então, cada produto tem o seu código de barra, que foi vendido para aquele cliente a partir daquele CPF, daquele caixa. Só que daí, numa outra tabela, eu tenho aqui a tabela cliente. E na tabela cliente tem o CPF, que é a chave primária, o nome, e eu vou colocar aqui assim, ó, idade e unidade de federação, só para vocês entenderem. Aí vai ter aqui o CPF 111, CPF 222, estou só dando exemplo, tá? E aqui nome, Ana Maria João. Idade 33, 44, 55. O FSC, SPRS. Beleza. O que vai acontecer agora? Quando eu for gerar a nota fiscal, vai aparecer lá em cima na nota fiscal o nome do cidadão. O que a tabela vendas faz? Vai montar o relatório, campo nome, campo idade, campo unidade de federação. Ele pega esse CPF e procura lá, qual é o nome? Ana, coloca lá. Qual a idade? 33, coloca lá. Qual é o F? Coloca lá, SC. Ele não coloca o nome aqui. Ele olha para esse CPF, vai na tabela, onde é a tabela cliente, e vê qual é o nome, a idade e a unidade de federação daquele cliente. Aqui, o CPF é uma chave primária, que vai identificar cada usuário de forma única e não repetida. Quando essa chave primária ela é transportada para uma outra tabela e faz um relacionamento entre elas, aí é chamado de chave secundária ou chave estrangeira. Porque aqui ela não é primária. A primária aqui é o código da venda, que é o que vai identificar aquela venda como única e não repetida. Que vai vender esse código de barras para esse CPF de cliente, para esse CPF de caixa. Depois, na nota, eu posso pegar código de barras, nome. Aí eu vou lá numa outra planilha, que é a planilha produto, e vejo qual é o nome do 33? Encaixa na nota fiscal. Qual é o nome do 44? Encaixa na nota fiscal. E assim por diante. Tá? O código do cliente, Grace, é a chave primária da tabela cliente. É o que vai identificar cada cliente de forma única e não repetida. Quando eu pego essa chave primária para poder relacionar em uma outra tabela para dizer que
esse cliente comprou aqueles produtos, aqui ela se torna uma chave estrangeira, certo? Então, a chave primária fica na tabela clientes, vai identificar o cliente, que é o CPF, e quando esse CPF vem para a tabela vendas, para identificar quem é o cliente que fez aquela compra, aqui ela vai ser uma chave estrangeira, certo? Então, ela pode ser a chave estrangeira ou a chave secundária, ela sempre será a primária em outra tabela. Então, ela é a primária na tabela cliente e é a secundária na tabela vendas. Porque aqui na tabela vendas eu pego aquela primária e coloco aqui. Por isso que eu preciso ter cadastro para poder fazer a compra. Primeiro eles fazem o cadastro e depois eles passam a compra. O que eu quero que vocês entendam, galera? Um banco de dados é o campo que estabelece o relacionamento entre duas tabelas. Se ele está pedindo de chave de relacionamento entre duas tabelas, quando a primária está em outra, lá naquela outra ela é chamada de chave estrangeira. Conceito mais básico relacionado à organização de um banco de dados. Toda tabela possuirá uma e somente uma. Essa chave é utilizada como identificador único na tabela. Só existe um CPF com o meu CPF. Então, essa é uma chave primária. É aquela que vai identificar de forma única e não repetida. Pode perguntar, Carolina. Ô, prof, então a chave primária, ela sempre vai estar relacionada a um banco de dados? Tipo, o CPF, ele já está previamente cadastrado no sistema, por exemplo, do mercado. E aí ele se tornou único, né? Então, a primária, ela sempre vai seguir essa lógica de já ter previamente um cadastro, um registro em algum banco de dados para se tornar primária? Exatamente. A chave primária, na verdade, é o registro. Ó, por exemplo, aqui, né? Tá, eu vou registrar agora um cliente, porque eu tenho que registrar primeiro o cliente para depois fazer a venda para ele. Aí chegou o próximo cliente, 456, o CPF dele. Aí eu cadastro ele, José. Aí coloco a idade dele, 29, e coloco que ele é do Rio de Janeiro. Beleza. Agora que eu cadastrei esse cara, na hora que eu for fazer a venda para ele, eu vou abrir uma nova venda. 17. Abrir uma nova venda. Aí eu vou dizer para o cliente, tens cadastro? Tenho. Qual é o teu CPF? Aí eu vou digitar aqui, 456. Aí olha o que vai acontecer, tá? Eu vou só dar um exemplo para vocês aqui. CPF cliente, nome. Idade cliente. Olha como que funciona a ideia dessa chave primária. Não precisa se ligar no que eu estou fazendo aqui de função. Eu só quero que vocês entendam o seguinte aqui. Quando eu digitar o CPF dele aqui, olha o que vai acontecer. O CPF é a chave primária lá da planilha clientes, certo? É a chave primária lá da planilha clientes. Eu vou digitar a chave primária lá da tabela clientes aqui. Vocês perceberam o que aconteceu? Ele fez um relacionamento. Eu já tinha 456 lá com o nome e a idade. Quando eu digitei aqui o CPF dele, ele foi lá no CPF e buscou o nome e a idade e trouxe para cá. Só que aqui a chave primária é a 17, porque essa daqui é a venda do cliente. Esse código também é único e não repetido. Vai ter uma venda 17 no meu banco de dados. Para quem? Para o CPF tal. Aí eu começo a passar os produtos. Se eu quiser saber o nome do produto, eu tenho que ir lá na tabela produtos e ver o código de barras 123. Quem é? Massa de tomate. Aí ele pode puxar para cá o nome. Certo? Então, percebe que aqui o CPF relacionou com a outra tabela? Relacionou, inclusive, puxou os valores. Ok? Lá, na tabela cliente, é uma chave primária, CPF. Aqui é uma chave estrangeira. Por quê? Porque lá identifica ele de forma única e não repetida. Aqui, puxa os dados da tabela que tem a chave primária. Pode perguntar, Vitor. Então, a chave estrangeira é sempre uma informação que vem de outra planilha, de outro... Por isso estrangeira. Isso, por isso estrangeira, porque ela vem de outro país, ela vem de outra tabela. Certo?
Ó, o Robson está perguntando o seguinte, nesse sentido, a banca pode chamar o Excel de gerenciador simples de banco de dados? O Excel, inclusive, trabalha com esse cruzamento de dados e ele consegue fazer esse relacionamento. Posso sim, porque eu tenho várias planilhas relacionadas entre si. Tá? Então, aí a gente tem aqui a ideia de chave primária e de chave estrangeira. Deixei o gabarito para vocês ali e agora vamos aí aos pedidos de vocês. Antes de a gente começar aqui, eu tinha uma das primeiras alunas que pediu para mim foi a Cássia. E hoje à tarde ela perguntou para mim, ela falou, professor, tu não colocou lá na listinha. Ô, Cássia, o que que era? Tu pode me falar aí, por gentileza? Oi, boa noite. É referente aos servidores, que está ali no edital. É a primeira vez que a FEPESE parece estar cobrando essa parte de servidores. O que que a gente precisa, assim, saber? Beleza, então vamos lá. Vou fazer um desenhozinho rápido aqui para vocês nesse sentido, tá? Quando a gente trabalha com servidores, a gente tem que lembrar que o servidor é uma máquina da rede que vai servir os clientes. Então, por exemplo, né, eu tenho aqui vários computadores e esses computadores, eles estão interligados com uma máquina central. E essa máquina central, ela pode ser um servidor de arquivos, ela pode ser um servidor de impressão, ela pode ser um servidor web. O que que eles podem cobrar de vocês sobre servidor? Para mim, também é uma informação nova em relação à FEPESE, tá? Eles podem cobrar que, por exemplo, a internet é uma rede cliente-servidor. Perfeito. Por que que é uma rede cliente-servidor? Porque nós, como usuários, estamos a todo momento consumindo algo que é servido por alguém. Então, nós somos os clientes e a gente consome do Facebook, do Instagram. O Facebook é um elemento central. Pode ser que ele tenha várias máquinas ao redor do mundo, mas todas elas em redundância, replicadas. E aí, quando eu acesso uma máquina dessa, eu tenho os acessos aos arquivos ali. Então, eu tenho um elemento central. Aí, eles podem cobrar de vocês o que é uma rede cliente-servidor. É uma rede onde existe aqui, ó, as bolinhas, as estações de trabalho, que é onde o usuário está sentado lá trabalhando, e existe um elemento central. Qual é a vantagem de um servidor hoje dentro de uma instituição? É a centralização dos dados. Então, para que eu não tenha a planilha financeira de contas a pagar nessa máquina e nessa máquina, e aí depois, ao fim do dia, os dois têm que sentar juntos e consolidar essas planilhas, eu trabalho tudo nos arquivos dentro de servidores, dentro desse elemento central. Então, a principal função é a centralização. E aí, depois da centralização, a gente pode entrar na ideia de segurança, principalmente referente a uma expressãozinha que está bem alta hoje, que é alta disponibilidade. Por que alta disponibilidade? Porque se eu tenho os arquivos aqui, num elemento central, quer dizer que eu posso fazer com que esses arquivos sejam enviados para um servidor de backup, certo? E aí, se eu tivesse em cada uma das máquinas, eu teria que contar com a boa vontade dos usuários de eles colocarem cada um seus arquivos lá no backup. Assim, não. Assim, eles trabalham com os arquivos dentro do servidor e, ao final do dia, o próprio servidor envia para o backup. Então, a gente aí, dentro de servidores, tem algumas vantagens. Centralização, segurança, backup, alta disponibilidade, certo? E aí eu já vou fazer um gancho aqui, mas eu vou falar sobre os outros, com Data Warehouse, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, aqui estão os dados que a gente chama de dados transacionais. O que são os dados transacionais? São aqueles dados usados no cotidiano. Então, o servidor, ele é uma máquina que vai ficar alimentando, vai ficar servindo os clientes a todo momento e, inclusive, esse servidor ele pode transbordar para um Data Warehouse, que nada mais é do que um armazém de dados, e daí ele fica lá dentro do armazém de dados e depois a gente vai ver que tem toda uma sequência lá dentro, tá? Mas ele pode, inclusive, alimentar aí um Data Warehouse, beleza? Agora vamos ao seguinte, galera, banco de dados, a gente já viu o básico ali sobre banco de dados, e-mail. Me dê uma luz aí, o que vocês querem que a gente converse sobre e-mail. Eu vou falar aqui rapidamente, então, do seguinte, sobre e-mail. Eu vou tratar mais, né, como a gente já está aí e é um aulão,
eu vou tratar mais com vocês... não vai estar aqui. Deixa ele abrir, eu abro outra. A situação dos campos, porque a FEPESE gosta muito dessa situação dos campos aí. O que são os campos do e-mail, né? Quando a gente vai enviar um e-mail, a gente pode escolher quais são os campos que podem ser utilizados. Então, olha só, eu tenho aqui um cenário onde eu vou enviar um e-mail para o João e para a Fernanda. Desculpa, para João, com cópia para Fernando e CCO para André. Qual é a diferença entre o para e o CC? Meramente burocrática. Eu estou enviando para o João. Se alguém tem a obrigação de responder, é o João. E eu estou dando ciência para o Fernando. Agora, o cara principal para você está aqui, ó, o CCO. O André não é visto por nenhum dos destinatários. E aí, quem não é visto não é respondido. Então, o João, quando clica em responder para todos, ele só responde para quem ele vê. Ele responde para professor e para Fernando. O Fernando só responde para quem ele vê. Responde para João e para professor. E o André, quando clica em responder para todos? Aí dá treta, né? A galera vai dizer, que porra é essa? Onde é que tu tava? Aí o André consegue enxergar todos. O André responde para Fernando, para João e para professor. E aí, não é porque Maria e André estão no grupinho dos X9 ali, do CCO, que eles vão se enxergar. Maria nem sabe da existência de André e André não sabe da existência de Maria. E aí, quando Maria clica em responder para todos, responde para João e para o professor, porque eu só respondo quem eu enxergo. O André, quando clica em responder para todos, responde para João e para o professor. Eles não se enxergam. E detalhe, hoje é muito comum as empresas utilizarem só o campo CCO. E aí, então, eu envio e-mail para uma galera sem que elas saibam quem é quem, tá? Professor, eu tenho uma dúvida quando a questão fala sobre o armazenamento em nuvem. E pergunta se é um tipo PaaS, IaaS, SaaS. Então, olha só, antes de a gente conversar sobre isso, eu quero só localizar vocês uma coisa. Tá. Sabrina, quando a gente trata de PaaS, SaaS e IaaS, que seria essa tríade aqui, ó, a gente tem que pensar no seguinte, tá? Quando a gente fala de computação em nuvem, a gente está falando de algo maior do que armazenamento em nuvem. Porque a gente está acostumado com o Drive, Google Drive, Dropbox, iCloud e assim por diante. E quando a gente trata de computação em nuvem, o armazenamento é uma das partes dessa computação em nuvem. A ideia da computação em nuvem é que eu leve para o mundo lógico, para o mundo da nuvem, para o mundo da internet, tudo aquilo que eu poderia ter no mundo físico. O exemplo que eu sempre uso, vou abrir um escritório de arquitetura e preciso de 4 estações de trabalho. Porra, se eu tiver que comprar 4 máquinas com um puta potencial de processamento, de memória, HD e ainda pagar a licença do AutoCAD, eu já vou falir na abertura, porque é muito caro. Então, o que eu faço? Eu compro computadores simples e eu loco um espaço na nuvem com esse baita espaço de armazenamento, um bom poder de processamento, memória e o AutoCAD, certo? Então, toda a parte de processamento, memória e programa fica lá na nuvem. Eu, desse computador simples, faço um acesso remoto e acesso a uma máquina que está em algum lugar do mundo. Agora, olha só, quando eu ligo para uma empresa dessa, tipo Microsoft Azure ou então a Amazon.com, eu vou fechar um contrato com eles. E eu vou dizer para eles, eu quero 4 estações de trabalho que eu possa acessar remotamente em qualquer lugar do mundo e que tenha o AutoCAD. O AutoCAD é um software no mundo real. Quando eu faço esse contrato só do software na nuvem, eu estou fazendo um contrato do software como serviço, que é o Google Docs, os antivírus online, o Google Maps, o Waze, é um software que está na nuvem. Quando eu contrato ou eu uso, por exemplo, o armazenamento em nuvem, vocês concordam comigo que é um HD que está em algum lugar do mundo? Então, armazenamento em nuvem é infraestrutura como serviço, porque existe um hardware que vai receber esse arquivo. Então, aqui eu tenho uma tríade muito bem montada do mundo físico, hardware,
sistema operacional e os meus softwares. Aqui em cima, a gente tem um leque gigantesco. Aqui embaixo, a gente tem um leque gigantesco. Lá, os softwares prontos, aqui a estrutura de hardware. E aqui no meio, a gente tem um rol meio taxativo. Por exemplo, o que é o PAS? O que é o serviço de plataforma como serviço? Eu posso indicar aqui como sistema operacional, análise e banco de dados e sistemas de desenvolvimento. Então, hoje, né, talvez vocês já conversaram com alguém que tem um amigo que está programando para alguém de fora, da Índia, da Europa, enfim, trabalha de casa. Então, aquela plataforma que ele acessa para desenvolver o programa é um serviço na nuvem conhecido como plataforma as a service, plataforma como serviço. Então, aqui, eu teria que encaixar os tipos de recursos em cada um desses quadradinhos aqui. O que é hardware e infraestrutura, o que é software pronto em SAS, e aquilo que dá a plataforma para o software funcionar, sistema operacional, banco de dados, análise de dados e desenvolvimento fica dentro de PAS. Beleza? Galera, o nosso tempo é curto, né? Eu já havia conversado com vocês sobre isso. O Linux, eu deixei com vocês aí um arquivinho do Linux que eu vou conversar com vocês sobre ele agora. Deixa eu ver aqui, materiais complementares. Ó. O que costuma aparecer... eu tenho que disponibilizar uma outra parada para vocês aqui também. Já vou colocar lá. Que é a tabelinha, eu já tinha disponibilizado isso para o pessoal do VIP, do Rico. Para quem é do Rico já tem isso aqui, tá? Mas eu vou deixar lá também aquela tabelinha de conversão de... Opa! Não é. Aquela tabelinha de conversão de letras para binário, que a gente viu que a FEPESE também cobra, tá? Tá lá para vocês também essa tabela de conversão para binário. Olha só, eu deixei para vocês esse passo a passo aqui de como que vocês podem trabalhar com o Linux em um ambiente web. Tu não precisa instalar. Dentro do teu navegador, tu vai clicar aqui, ele vai abrir uma telinha preta, e aí tu começa a digitar esses comandos. O que sempre aparece em prova? O que é mais recorrente sobre Linux? Os comandos. O que faz o ls? Lista de diretório. O que faz o cd? Troca de diretório. O que faz o cp? Copiar. O que faz o mv? Mover. Então, vocês precisam ficar ligados o que faz cada um desses comandos, tá? E aqui também, se eu não deixei, eu já resgato lá da apostila, não deixei aqui ao final, eu já resgato lá da apostila uma tabelinha que eu fiz, por exemplo, assim, ó, CP, copiar, MV, mover, LS, listar. Tem uma tabelinha lá com cada uma dessas letrinhas e também com a ação que ele faz. Windows 10 na nuvem é PAS, perfeito, assim como o Office 365 online é SAS. O Windows 10 na nuvem é PAS, tá? Então, o Linux aqui eu vou deixar com vocês aí com o navegador e vocês vão testar. Tem dúvida? Me chama, eu mato essa dúvida aí para vocês, certo? Memória RAM estática e volátil, né? Foi outra coisa que surgiu aí também. Mas tá no início a tabelinha? Então tá, então fechou. Se tá no início a tabelinha, melhor ainda. Essa aqui é a tabela de conversão. Doideira da FEPESE, mas que pode cair, né? Tá aqui, pô, ó, LS listar. Então tá, fechou. Obrigado, tá? Uma semana piradaço, né? Vocês já viram que eu tô pilhado aqui. E amanhã tem mais um aulão. E a gurizada amanhã quer dar uma volta de Fusca. Imagina amanhã vai ser o dia, né? Memória RAM estática e volátil. Olha só o que vai acontecer. Toda memória RAM é volátil. A gente viu isso. Seja SRAM, seja DRAM, SDRAM, qualquer memória RAM, ela é volátil, tá? A memória estática é aquela memória que eu não preciso... Por que eu não preciso fazer isso? Eu não preciso ficar a todo momento reenergizando ela, porque o espaço de memória dela é muito pequenininho. Então, eu mantenho ali um nível de tensão, de voltagem, de corrente elétrica. Enquanto esse nível de tensão estiver ali, os dados estão armazenados. Agora, a memória dinâmica, que não é a estática, a memória dinâmica é aquela memória que, de forma dinâmica, a todo momento eu tenho que ficar
reenergizando ela, porque o espaço de memória é muito grande. Então, ela vai criando uma resistência, e por isso eu preciso ficar a todo momento reenergizando. Mas ambas são voláteis, tanto a estática quanto a dinâmica. A diferença é que uma, eu não preciso mudar o nível de tensão, e a outra tem que ficar a todo momento ali realimentando. Certo, galera? Vamos lá, vocês querem lançar mais alguma coisa aí? Tenho mais uns minutinhos ainda. Vou deixar com vocês aí. Lancem para mim aí alguma coisa que vocês tenham de dúvida. Se quiser, pode ser no chat, ou pode... Professores, depois se puder falar sobre tempo de download minúsculo, a taxa de transmissão, já vi algumas questões, não sei como resolver. Tá, antes disso, uma outra coisa que eu me comprometi, né? Ó, pastinha de vocês, deixa eu pegar aqui. Quase, hein? Esse material eu disponibilizei para vocês também, para vocês. Caroline, é o Data Warehouse. Beleza. Galera, já falo ali, tá, Helena? Não esqueci, não. A diferença entre compactar e arrumar não existe. É que depende da versão é compactar, depende da versão é arrumar. Ambas fazem a mesma coisa. Helena, se eu esquecer, me avisa aí, tá? Mas eu não vou esquecer, não. Já vou até deixar aqui para cima. Vocês parem de falar aí no chat, que senão eu vou perder aqui. Olha só, depois eu vou lá para vocês falar de novo. O que é um Data Warehouse, galera? Um Data Warehouse seria um repositório gigantesco de arquivos. Então, por exemplo, né? Eu dei um exemplo ontem em sala que seria as lojas de departamento. As lojas de departamento, como Americanas.com, elas transacionam dados pelo sistema web, pelo sistema da loja física e também pelo CD, centro de distribuição, também pelo administrativo. Então, existem vários componentes de software que estão alimentando dados a todo momento. Então, quando a gente tem esse monte de dados aqui, a gente vai chamar esse cara, que até saiu daqui, né? Mas, ó, já vou escrever aqui, ó. OLTP. Tu vai lembrar desse T aqui, ó, como dados transacionais. O que são os dados transacionais? São aqueles dados que estão no dia a dia, no calor do momento ali, trabalhando para a instituição. Então, a todo momento eu estou alimentando, seja enviando orçamento, enviando proposta, recebendo proposta, fazendo venda, fazendo compra. Então, esses são os dados transacionais. E esses dados, eles ficam nos mais diversos softwares. O que o Data Warehouse vai me contribuir nesse sentido? O Data Warehouse possui sistemas em que vai captar os dados transacionais, que são esses dados brutos, e vai apresentar para a gestão esses dados mais refinados, minerados. Então, qual foi o exemplo que eu usei? Por exemplo, Americanas.com. Eu quero saber quantas cafeteiras da marca tal, de tanta litragem, foram vendidos do dia tal até o dia tal pelo site vindo do Sudeste. Olha só, eu peguei aqueles dados brutos que eram alimentados por vários sistemas e eu fui refinando, fui minerando esses dados. Para quê? Para me ajudar numa tomada de decisão. Pô, será que eu tenho que comprar 1.500 cafeteiras para poder alimentar todas as minhas lojas? Ou será que eu consigo perceber que nas lojas ao norte eu não vendo tanto dessas cafeteiras, então eu trago de lá e trago aqui para o Sudeste? Então, a ideia do Data Warehouse é juntar todos esses dados dentro de um grande repositório, que é o DW, que é o Data Warehouse, que pode ser departamentalizado. Por exemplo, quando eu jogo os dados para cá, eu já refino eles só para contas a receber, contas a pagar, produtos da internet, produtos loja física, assim por diante. E aí eu tenho sistemas de OLAP. O que é o A do OLAP? É o A de analisar. Os sistemas OLAP vão olhar para esses dados que agora estão organizados e vão trazer uma análise para o gestor, para que ele possa tomar a decisão. Então, o LTP está na ponta bruta e o OLAP está na ponta refinada. O data mining, que seria a mineração de dados, ajuda nesse refinamento dos dados. E aí a gente tem um cara importantíssimo aqui no meio, que é um processo chamado de ETL. Eu vou pegar esses dados de um local bruto, eu vou extrair, transformar e carregar. O que seria isso? Vários sistemas. Um deles, né, o exemplo que eu dei em sala também.
Um deles mostra para mim o valor somente com cifrão, outro mostra com R cifrão. Alguns deles usam 4 casas decimais para valor monetário, outros usam 2. Então, eu vou extrair todos esses dados e vou transformar. Eu vou criar um padrão. Agora, todos os valores que vieram desse sistema bruto vão vir com R, cifrão e 2 casas decimais. E aí, depois eu carrego para dentro do Data Warehouse. Percebe que, então, é aqui no processo ETL onde eu vou organizar os dados? E aí, eu organizo os dados e jogo para o Data Warehouse. Aí, os sistemas de OLAP vão me dar as possibilidades de escolher como que eu quero que aquele relatório saia para que eu possa, então, tomar uma decisão. Então, o que é o Data Warehouse? É uma coleção de dados, são vários dados, orientados por assuntos, são departamentalizados, né? Variável com o tempo. Então, percebe que agora as lojas começam a vender as coisas de Natal e coisas de Copa do Mundo, que há 1 ano atrás, 2 anos atrás, não vendiam. Então, é variável com o tempo. E eu não posso... Por que é não volátil? Porque eu não posso, ano que vem, chegar e dizer, esse ano não tem Copa, eu vou apagar todos os dados da Copa do Mundo do meu banco de dados. Não posso, porque daqui a 4 anos eu quero saber, o que eu mais vendi? Isso. Então, é isso que eu vou mais pedir. Auxiliar na tomada de decisão. Então, o não volátil eu não posso mexer, esses dados não podem ser alterados durante o tempo. OLTP, então, são os sistemas de transação, ETL é o cara que vai organizar, e o OLAP seria o cara, então, que vai fazer essa leitura ali dos dados. Beleza? Galera, basicamente é isso aí sobre Data Warehouse. Não tem como a gente, hoje, né, salvar alguma coisa a mais do que isso daqui, até porque se a gente entrar, por exemplo, nos tipos de Data Warehouse e nos métodos de refinamento de dados, daí tem Snowflake, tem Estrela, enfim, cara, aí a gente dá uma aprofundada. Para quem já aprofundou, aprofundou. Para quem não aprofundou, esses nomezinhos aqui podem salvar vocês no dia da prova, tá? A Helena perguntou, professor, depois se puder falar sobre tempo de download em minutos, com a taxa de transmissão, já vinha algumas questões e não sei como resolver. Então, olha só, eu vou puxar aqui uma questãozinha do simulado. 1, 2, foi o 3. O 3 foi bom, né? O 3 foi top. Aqui. João estava navegando em website com o protocolo HTTPS e clicou sobre um determinado arquivo e o download deste iniciou. João percebeu que o download levou aproximadamente 7 minutos, a uma taxa de transmissão de 100 megabits por segundo. Nesse caso, o tamanho aproximado do arquivo era D. Então, vamos fazer o seguinte. Ele está dizendo para mim que a taxa é de 100 megabits por segundo. E o tempo é 7 minutos. Certo? O tempo aqui é em minutos. Beleza. O que eu preciso fazer primeiro? Alguém tem ideia? Vamos lá. Alguém me dá uma ideia aí? O que eu tenho que fazer primeiro? A taxa está em minutos, galera? Tem que passar para minutos. Transformar em segundos o minuto. Perfeito. Eu tenho que pegar esse tempo e transformar ele para segundos. Então, eu vou pegar esses 7 minutos e multiplicar por 60. Beleza. Então, eu já sei agora que ele levou 420 segundos. Se a minha taxa é de 100 megabits por segundo, agora eu vou fazer uma regrinha de 3. Se eu tenho 100 megabits em 1 segundo, quantos megabits eu teria em 420 segundos? Então, eu teria aqui para o X, 420, 00 megabits, certo? Então, eu teria 42 mil megabits, que traz para mim a mesma situação do que 42 gigabits. Pegaram o raciocínio? Vamos lá. A taxa era de 100 megabits por segundo e o tempo era de 7 minutos, foi isso que a questão trouxe. O tempo está em minuto, a taxa está em segundo. 100 megabits por segundo. Então, eu transformei o tempo para segundo. Se eu tenho uma taxa de 100 megabits por segundo, quantos megabits eu teria em 420 segundos?
Então, eu multipliquei esses dois e me deu 42.000 megabits. 42.000 megabits é a mesma coisa que 42 gigabits. Só que olha só, o valor aqui, galera, está em byte, porque tamanho de arquivo é em byte, certo? B maiúsculo ali, ó, B maiúsculo, está em byte. Aí eu tenho que fazer uma outra regra de 3. 1 byte igual a 8 bits. 42 gigabits, quantos bytes são? Aí eu vou ter que pegar esse 42 e dividir por 8. Aí vai me dar 5,25 gigabytes. 100 megabits por segundo, 420 segundos. Eu tenho ali uma transação de 42.000 megabits. 42.000 megabits é o mesmo que 42 gigabits. Como aqui está em bits, 1 byte é igual a 8 bits, 42 gigabits são quantos bytes? Aproximadamente 5 gigabytes. Certo? E aí tem uma outra questãozinha, né? Que é a questão de vocês aí mesmo de prova, né? Que é aquela questãozinha que traz qual é o tamanho e tal. Vamos dar uma olhadinha aqui na questão. Aqui, ó. O computador pede arrego. Outra coisa que eu já abri. Ó. Qual o tempo necessário, aproximadamente, para realizar um download de um arquivo de 2 GB a uma taxa de transferência de 15 megabits por segundo? Então, se eu tenho o arquivo de 2 GB e a taxa de transferência é de 15 megabits por segundo, ó, 15 megabits por segundo. Agora, vamos lá. 2 gigabytes eu tenho que trazer para bit, porque eu tenho que deixar os dois equiparados. Se 1 byte é 8 bits, 2 gigabytes é quantos bits? Aí eu tenho, então, o arquivo agora, em bits, eu tenho ele em 18 gigabits. Certo? Beleza. Aí, eu poderia transformar esse 18 gigabits em megabits. Olha só, quilo, mega, giga, tera. Quando eu vou de 1000 para 1. 1000 quilo, 1 mega. 1000 mega, 1 giga. 1000 giga, 1 tera. E eu volto de 1 para 1000. 1 tera, 1000 giga, 1 giga, 1000 mega. 18.000 megabits. Agora... Professor, é 16. Ah, perdão, 16, obrigado, tá? 8 vezes 2, 16. É isso aí, só para ver se vocês estavam ligados. É isso aí. Então, agora eu tenho o seguinte, ó. Vou apagar aqui, vou fazer aqui. 15 megabits em 1 segundo. 16.000 megabits, quantos segundos? Aí eu vou ter que fazer aqui, ó. Que é o 16.000 dividido por 15. Só que esse valor aqui é em segundos. E a banca me pediu o valor em minutos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse valor e dividir por 60. Me dá ali 17,778 minutos. E aqui está entre 19 e 20. Por que não deu 19 e 20, galera? Por que deu 17,77? Porque é 1024. Porque é 1024. Perfeito. E só que aqui, na hora de eu fazer a transformação, torna-se irrazoável na hora da prova de eu pegar o 16 GB e multiplicar por 1024 para trazer exatamente o mega. Então, eu vou fazendo tudo com casa decimal. 16.000, me deu aproximadamente 17. Pode perceber que a banca não traz valores mais próximos ali. Ela não coloca 3, 4, 5, 6 minutos. Ela coloca valores mais próximos justo para que eu possa, então, trabalhar numa situação de decimal e mostrar para a banca, cara, eu estou ligado, qual é a tua pergunta? Tu não precisa só aqui, né,
colocar a espada nas minhas costas para que eu faça 1024, porque isso eu não vou conseguir fazer, porque eu não tenho calculadora. Fechado, galera? Ok? Então tá. Espero que tenha sido produtivo aí, galera. A gente, né, era para ser 1h30, passamos aí, fomos a 2 horas. Eu já imaginei que isso ia acontecer, mas não tem problema. É só porque o quarto do meu menor é aqui atrás, então, mas ele está lá no outro quarto, por isso que eu não posso ficar mais tempo aqui, senão eu ficava com vocês até as 11, 11h30 aí, a gente ia ficando e amanhã a gente tem um aulão no Rico. Beleza? Alguém quer fazer mais alguma consideração aí? Fica à vontade. Não? Valeu, professor. Boa noite aí. Valeu, Fernando. Então tá, galera, muito boa noite para vocês. Pessoal do Rico, encontro vocês amanhã no aulão. Qualquer dúvida, me perguntem. Eu vou deixar o grupinho ativo ali até terça-feira, tá? Se tiver recurso, alguma coisa, eu vou fazer e vou disponibilizar para vocês ali no grupinho, ok? Valeu, galera. Boa noite para vocês aí.